Boa noite a todos. Namastê. Dando continuidade então às nossas palestras. Hoje nós vamos falar qual é o verdadeiro, interesse dos ETs em nosso mundo. O que os ETs vêm fazer aqui no nosso mundo, né? O que querem os ETs de nós? Bom, uma vez eu estava participando de um debate, dentro da universidade, presta bem atenção, onde tinha vários cientistas tal, e a discussão entrou nesse caminho dos extraterrestres, sabe? e a ideia central, o pessoal, o que os extraterrestres se interessariam aqui na Terra? O que eles quereriam de nós? Então um cientista levantou a tese, veja bem, por isso que eu gosto de conversar com gente inteligente. Gente que tem muita inteligência. É verdade, estou falando sério, é uma coisa muito interessante. Você vai nesses congressos de ufologia, Pito, só tem... Não, cara, não vou nem falar. Né? Cada bobagem que você escuta, cada besteira que você ouve, tá? E levanta um cara lá, um cientista, fala o negócio seguinte, ó. Em primeiro lugar, qualquer raça, por exemplo, qualquer raça que viesse de outro sistema solar, que conseguisse uma ciência, uma tecnologia para cruzar, para cruzar as distâncias interestelares, ele estaria tão na frente, mas tão na frente, mas tão na frente de qualquer ciência e tecnologia nossa, que certamente eles não precisariam absolutamente de nada que nós poderíamos oferecer para eles. Nada. Isso foi uma das observações mais inteligentes que eu vi, dentro da cabeça de um cientista, que era cético na história. Então, quem é um cientista, ele sabe que para você vencer essas distâncias interestelares, o avanço de consciência, o avanço científico, o domínio da matéria, o domínio de certas leis científicas, precisa ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que tudo que eles precisam, eles fazem, eles constroem. Tá travado o quê? Não, espera aí, só um minutinho, pessoal. Espera aí. Tá travado aí? Tá travado aí? Acho que é só uma pessoa então que viu que tá travado, Ju. Manda atualiza a página de vocês, né? Tá, atualiza a página de vocês. Então, voltando a esse papo. Então, veja bem. A primeira tese importante que eu quero colocar para vocês é essa. Tá? Presta bem atenção. Nós estamos analisando os ETs de uma maneira que ninguém analisa aí fora. Nenhum programa que está na televisão aí, de History Channel, Alienígena do Passado, Caso Alienígena, nenhum desses analisa o extraterrestre. Hoje mesmo eu estava assistindo um filme do Morgan Freeman, o universo de Morgan Freeman, ele estava discutindo e tal, e a discussão de hoje era a discussão sobre a consciência, sobre o espírito, sobre a alma, tá? Ok? Então, no final ele termina com a seguinte frase: nenhum cientista, nem a ciência acredita na existência do espírito, na existência da alma. Tudo não passa de um complexo que acontece dentro do cérebro. Assim que o cérebro morre, também morre a consciência. Eu não consigo ouvir tanta bestialidade junto na minha vida. Sabe? É uma questão assim de quem nunca viveu a espiritualidade, nunca teve uma experiência psíquica, nunca, sabe? A nossa ciência é uma ciência extremamente pobre, extremamente primitiva, atrasada pra cacete. Ela é focada só na visão da matéria das coisas. Sabe? Isso é muito atraso de consciência. Tá ok? E quando a gente sai dessa estagnação de perceber que o ser humano é simplesmente matéria, morreu, acabou, não tem mais nada, isso barra completamente, Por isso que a ciência americana não cresce, ela não vai para lugar nenhum. E a ciência na Terra está estagnada faz mais de 50 anos, ninguém vai para lugar nenhum. Depois de Einstein, ninguém fez mais nada. Ninguém fez mais nada em termos de teorias avançadas. Ninguém conseguiu aperfeiçoar a teoria de Einstein até hoje. Então, veja bem.
Vamos partir do ponto de vista nosso. Vamos esquecer toda essa ciência que está aí. E vamos construir o nosso modelo de extraterrestre. Né? Para vocês entenderem o que querem os extraterrestres aqui. Né? Então, olha lá, nossa visão extradimensional. O homem material encarnado aqui, desconhecendo totalmente a sua natureza espiritual. O comando Terra, tá? O comando Astar. E todas as dimensões espirituais onde a vida se manifesta. Tá? Então, vocês têm que entender que a vida se manifesta em todas essas dimensões espirituais. Ok? Enquanto o homem, vamos colocar aqui, ó, enquanto o homem não acordar para a sua natureza espiritual, o homem não sai do buraco. A humanidade não sai do buraco. E isso se chama trevas. Ela não sai das trevas. E nenhum ramo da ciência também sai das trevas. Né? 2. Ninguém saberá o que são os ETs. E claro, se você não sabe quem são os ETs, você não sabe quais são as suas intenções. Não tem nem por onde começar. Ok? A partir daí, se você não sabe quem somos nós, você também não sabe quem são os ETs. Se você não sabe quem são os ETs, é claro que você não vai saber, né, quais as suas intenções. Né? Porque você nem admite a existência deles aqui entre nós. Ciência não admite. Não tem nem como discutir. Né? 3. Presta bem atenção nessa frase que eu vou colocar aqui agora para vocês. Isso é muito importante, da nossa visão esotérica. Tá? Todos os ETs que nos visitam e operam no Projeto Terra já estão mortos. Só eu que falo isso, tá? Eu não vi nenhum outro fólogo no mundo falar isso. Só eu falo isso. Nenhum outro fólogo no mundo fala isso. Tá? Por quê? Esses estão mortos aqui é um jeito bem forte de você falar que os ETs são seres que operam aqui, ó. Tá? Quando eles querem, eles simplesmente saem daqui e se mostram pra gente aqui. Tá? Na nossa ignorância, na ignorância da raça humana, quando você entra em contato com o ET, você acha que ele é igual a nós, que ele é material igual a nós. Não é verdade, eles não são isso. Aí você quer dar um tiro no ET, você quer matar o ET, acha que você vai lutar contra o ET, que ele vem invadir a Terra. Entendeu? 4. Se eles estão mortos, né? O que eles querem de nós? Olha que interessante quando você começa a olhar por esse ângulo aqui agora. Né? O que pessoas mortas irão querer de nós vivos? Fazer híbrido? Se percebe como que a visão de fazer híbrido é a pior coisa do mundo? O ET está morto, o ET está vivendo bem bom aqui em cima, está interessado em corpo material, corpo biológico. Arrastar corpo físico pela galáxia é o maior atraso de vida. Ninguém faz isso. Por exemplo, nenhuma raça avançada extraterrestre use a inteligência. Não faz o que a SpaceX está falando, não faz o que a NASA está fazendo. Tá?
bye bye corpo físico, bye bye corpo material, e vão viajar no espaço somente nessas dimensões, usando o corpo espiritual. Corpo material só serve para experiência planetária, não serve para ficar sendo transportado pela galáxia. Esse tipo de matéria densa só dá problema em transporte interestelar. Então ninguém usa matéria densa para transporte interestelar. Pode esquecer. Tá? Né? 5. Tá? Os ETs são responsáveis por tudo o que existe no projeto Terra. Ok? Então, tudo que existe aqui, todos os animais, todos os vegetais, tudo que existe nessas dimensões todas, certeza que são responsáveis. Fim de papo. A partir daí vocês podem fazer 1 milhão de perguntas para mim, que a gente consegue dialogar com vocês e responder todas as perguntas que vocês vão me fazer. Porque é outro ponto de vista. Esse ponto de vista aqui não tem nada a ver com esses programas de televisão que vocês assistem aí. History Channel, Origins do Passado, sabe? Todo esse pragmatismo materialista científico que conduziu a humanidade aonde? A lugar nenhum. O ser humano não saiu do planeta ainda. Está pensando que você vai para Marte, levar esse corpo, demorar 6 anos para chegar em Marte? Demorar meses, 18 meses para chegar em Marte? Tá? Ninguém consegue botar uma tripulação de 3 ou 4 astronautas para ficar 2, 3 anos no espaço, longe da Terra, num cubículo desgraçado. Tá? Psicologicamente não funciona isso. Certo? Tem pergunta, Ju? As diversas raças de ETs estão envolvidas em vários projetos pela galáxia, além do projeto Terra? Bom, vocês têm que aprender na vida a pensar grande. Pensar astrofisicamente, pensar astronomicamente, é pensar grande. A nossa galáxia, os cientistas já fizeram uma mudança. Nossa galáxia está avaliada em 400 bilhões de estrelas. Até 10 anos atrás, a avaliação era de 200 bilhões. O erro foi de 100%. Eles estão avaliando que a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Portanto, nós poderíamos ter bilhões de projetos planetários só na nossa galáxia. Agora, pensar em termos de galáxias do universo, nós temos trilhões de galáxias no universo. Quantos projetos planetários você acha que tem espalhados pelo universo conhecido? Você tem que aprender a pensar grande. A Terra é um projeto no meio de bilhões e bilhões e bilhões de projetos pelo universo. Esse é o grande segredo. Né? Nós temos que pensar de uma maneira completamente diferente, né, do que os nossos esoteristas têm pensado hoje em dia. Né? Vamos lá, Ju. De que maneira devemos considerar as mensagens recebidas pelos ETs durante contatos ou abduções enquanto estamos dormindo? Você tem que ser com, a gente fala assim, 5 pés atrás e 1 na frente. Né? Porque vocês não conseguem, só um paranormal muito perfeito consegue interagir fora da matéria com bastante equilíbrio mental, com bastante equilíbrio emocional e bastante verdade. Tá? A projeção astral consciente tem que ser testada. Enquanto você não testar ela, né, você não pode acreditar nela. Porque a mente, à noite, viaja demais, ela sonha demais, ela cria fantasias demais. Então você não pode confiar. Tá? O projetista, em primeiro lugar, ele tem que aprender a testar. Quando ele testar e perceber que a sua capacidade é real, aí ele pode sim começar a acreditar nas outras experiências que ele vivencia. Mas antes não. Tá? Tem que fazer teste científico constante com a sua paranormalidade. Você não pode acreditar numa viagem, numa fantasia.
O que tem de médium que viaja na maionese? Não está escrito. Que acha que é médium, que acha que está recebendo, que acha que está psicografando. Certo? Isso é muito perigoso dentro da espiritualidade. Porque as pessoas, ao invés de viver uma realidade esotérica perfeita, ela vive uma fantasia espiritual. E as fantasias não são verdades e também elas não são nada progressista. Elas são enganações. As pessoas vivem enganadas, elas não vivem a realidade espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? Entendeu? Os ETs são engenheiros siderais? Com certeza. Com certeza. Existe um filme, né, da série Star Trek, mas não é do seriado. Não é do seriado, tá? Depois que o Capitão Kirk fez todo aquele seriado, tudo, depois eles lançaram uns 4 ou 5 longa-metragens, né, sobre Star Trek, tá? Um deles se chama Gênesis. Não sei se vocês já assistiram. Não. Então vocês vão assistir, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, nesse seriado, nesse filme, né, que se chama Gênesis. E por que se chama Gênesis? O que significa a palavra Gênese?